Nossa meditação esta manhã, nós vamos ler ainda em Daniel, capítulo 3, dando sequência aí do 13 ao 30. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a filho dos deuses. Nós vamos ler até aqui, irmãos, para a nossa meditação. Aí a gente continua depois do versículo 26 a 30, mas é uma história bastante conhecida, é um relato bastante providencial e miraculoso. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe. Ó Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, pedimos a tua bênção sobre todos nós, dá entendimento, conhecimento de causa, e permita, ó Deus, a humildade ao falar da tua santa palavra, permitindo que nós tenhamos convicção daquilo que nós cremos. Perdoa os nossos pecados e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, esse relato aí, como a gente já falou, é bastante conhecido, né? O rei Nabucodonosor decretou uma solenidade que consistia num juramento nacional à religião na Babilônia. E deveria ser feito todos os dias. Havia mais de 100 mil judeus na Babilônia, e somente 3 desses não se curvaram, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles suscitaram ainda ciúmes, inveja dos caldeus, povo daquela época, porque eles haviam subido nos postos mais altos daquele governo. A situação deles estava boa, estava ótima, mas para mantê-la estável eles precisavam se curvar diante desta estátua, deste monumento a outro Deus criado pelo rei Nabucodonosor. Disso a gente tira algumas lições para nossas vidas nos dias de hoje, nos dias onde nós somos perseguidos, pressionados, muitas vezes nós somos encurralados, porque somos cristãos e professamos uma fé num Deus que nós não vemos, nós sentimos, e temos dificuldade muitas vezes de provar nossa fé, de garantir a nossa fé. Então, algumas situações que se apresentam nas nossas vidas é muito parecida com esses 3 servos de Deus. Podemos citar negócios, por exemplo. Nos negócios, muitas vezes, nós acabamos nos curvando
a deuses monetário, financeiro. A eles servimos, honramos, adoramos, e só o lucro, muitas vezes, são levados em consideração. E os negócios mostram que muitos crentes têm caído nas tentações de mentiras, de coisas ilícitas, fraquezas que muitas vezes levam à queda da fé. Também há condições que são nos impostas, e isso é o mais grave, acredito ser o mais grave, nas ideias e comportamento. De 20 anos para cá nós vimos tanta coisa mudar na nossa cultura, no mundo todo, né? E aos jovens principalmente, muitas vezes a necessidade de ser aceito, de ser reconhecido, fazer parte de um determinado grupo, ser admirado, muitas vezes tem levado a jovens a afirmarem ideias e posturas no quais eles não creem, mas prejudicam a sua vida, o seu relacionamento. Então há muitas ideias e comportamentos que são impostas pela mídia, são impostas muitas vezes por grupos, por ideologias que estão muitas vezes impregnados em universidades, doutrinação e muito mais. Este é se curvar a esse Deus, ao Deus de ideias e comportamentos contemporâneos. E relacionamentos também, meus irmãos. A fim muitas vezes de manter relacionamentos, muitos crentes, muitas pessoas têm se curvado a deuses malignos. Muitas pessoas têm se submetido a degradantes prazeres para satisfazer os seus deuses pessoais. Relacionamentos de todos os tipos, casamento, namoro. E também tem a condição de trabalho, né? Isso é também um fato que a gente pode ver. Nós somos pressionados, somos cobrados, muitas vezes somos constrangidos a se corromper nos nossos empregos, para poder mantê-lo, e muitas vezes fazer coisas ruins, coisas ilícitas. Esse meio de se submeter também nos traz essa atitude de curvar-se diante de deuses que não é o nosso Deus. No versículo 12, a palavra de Deus diz: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Caldeus falando: a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Também no versículo 17, a resposta dos três: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. O versículo 18: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A atitude a ser tomada para a nossa vida, a única atitude a ser tomada, não é de luta, não é de protesto, mas é de assumir uma postura coerente com os princípios do Evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a atitude a ser tomada. Mas, nos nossos dias, há muitas consequências que essa atitude traz. Há perdas, há muitas perdas, mas também há ganhos. Aqui no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam cientes que se lhe poderia acontecer, o que poderia lhe acontecer, e nesse caso era a morte e a perda total. Mas no nosso caso, também há perdas, não chega a esse extremo, mas há risco. Talvez nós, tratando de não servir a outros deuses, a nos curvar diante de outros deuses, talvez nós não ganhemos aquele dinheiro, nós não cresçamos profissionalmente e até perdamos alguma benfeitoria que nós queremos. Talvez o fato de nós não acertarmos algumas ideias, algumas posturas, algumas ideologias, esse comportamento nosso pode nos deixar mal diante de nossos amigos, de nossos patrões, podendo também nós sofrermos discriminação, perseguição. Essas são perdas que nós temos ao não nos prostrar diante de outros deuses. Talvez nós percamos um relacionamento de amigos de muito antigo, de muito tempo,
talvez tenha que ser desfeito um relacionamento de namoro. São perdas. Talvez até perca seu emprego, por você não se curvar diante de outros deuses. Mas também há ganhos, né? Esses três sabiam, e o rei também ficou sabendo, que nenhum Deus é capaz de livrar da fornalha do fogo ardente como o nosso Deus. Eles tinham consciência de qualquer que fosse a resposta de Deus, o resultado seria vitória. Vitória e vitória. Em qualquer situação, eles tinham consciência de que, se morresse, estariam com o Senhor. Como Paulo diz, que é incomparavelmente melhor. E se vivesse, Deus os iriam abençoar. A gente vê isso no versículo 30. Versículo 30, resposta: então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia, depois de ter enfrentado toda essa situação. Vitória no livramento. É isso que Deus nos dá. Nós não perdemos completamente. Eles foram honrados na fé. Não há perdas definitivas se nós prostrarmos diante do único Deus, ao nosso Deus. Deus, muitas vezes, meus irmãos, nos permite enfrentarmos as fornalhas da vida para nós aprendermos. Quando estamos naquela situação difícil, nós nunca estamos sós. O Senhor está conosco. Era um milagre acontecer aquilo, nem sequer suas vestes foram chamuscadas por aquele fogo ardente, 7 vezes mais do que era normalmente ligado a essa fornalha, esse local onde era feita para cozer tijolos. Também a lição que nós teremos aqui é de libertação. A única coisa que o fogo constrangedor, que muitas vezes nós temos por sermos crentes, por sermos perseguidos, a única coisa que esse fogo pode fazer é tão somente romper as cordas, queimar as cordas, as ataduras que nos prende ao pecado, à fraqueza. Veja que o rei diz que colocamos 3 homens, e vejo 4 homens soltos. Eles estavam soltos, libertos, e ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós deparamos com fornalha de fogo ardente nas nossas vidas, não é fácil enfrentá-las, não é fácil você demonstrar sua fé e manter firme-se nela, porque as consequências são, algumas vezes, graves, mas o nosso Senhor estará sempre presente conosco, Ele não nos abandona. Sinta-se com a presença de Deus ao seu lado, naqueles momentos difíceis de luta. Nós tivemos muitas perdas, e perdas muitas vezes que nós não esperávamos. Em menos de 2 anos, muitas pessoas do nosso meio de convívio foram-se. Outras pessoas estão ainda sofrendo. Familiares, amigos, conhecidos muito próximos que nós deparávamos nas ruas e hoje já nós não deparamos mais. Então não se sinta constrangido em firmar a sua fé e não sinta medo daquilo que há de vir, porque Deus é conosco. Deus foi com esses 3 que não baratearam sua fé, melhor, não venderam sua fé, se firmaram, porque há muitos meios de comunicação, há muitas pessoas querendo nos colocar como se nós devêssemos ter medo daquilo que nós devemos enfrentar. A situação não é fácil, a gente tem que se manter firme, prostrado diante de Deus, sim, e mostrar que nós não temos medo da morte. Não é fácil dizer isso, é complicado, porque nós temos a nossa humanidade junto com a nossa espiritualidade, mas nós cremos que se morrermos, morreremos em Cristo e estaremos com Ele. Então não temas, creia em Deus e não se prostre diante de outros deuses, principalmente de ideologias, principalmente diante de doutrinação. Aos jovens, atitudes e comportamentos, esses 2 são vistos por Deus como um meio de testemunhar aquele que nós cremos, a quem nós confessamos. Ó, irmãos, que Deus nos abençoe e nos permita entender um pouco mais essa passagem, que é bastante antiga e bastante batida, mas nós temos sempre um pouquinho mais a aprender sobre esta lição.